Então, relembrando, o mecanismo de isolamento sazonal ou temporal, né? Olhem aqui o caso dessas abelhas. Os zangões de Apis flovea voam no início da tarde, os de Apis cerana voam no meio da tarde e os de dorsata voam no fim da tarde. Então, eu tenho um isolamento temporal aí, né? O leão das savanas africanas e o tigre das florestas asiáticas. Eles não se encontram, porque um está nas savanas africanas e o outro está na floresta asiática. Foi produzido um híbrido em zoológico, é esse que vocês estão vendo aí na foto, ok? Ou seja, o isolamento, ele acontece na natureza porque não se encontram, mas em cativeiro existe a possibilidade da formação do híbrido, ok? E parece que o híbrido é fértil, tá? O isolamento mecânico, né, que é o que se observa em Drosophila, em outras espécies de díptera. Aqui o que acontece é que as moscas, elas têm uma genitália que funciona como chave e fechadura, né? É bonitinho, parece engraçado, mas é exatamente isso que acontece. Então, olha só, o edeago, que é o órgão copulador do macho, ele tem diferentes formas e que se encaixa no orifício da fêmea só se ele tiver uma forma específica. E aí eu faço, então, o isolamento reprodutivo através da forma do edeago, que é o órgão copulador, tá? Se tentar cruzar, eventualmente pode levar a ferimentos ou até morte dos indivíduos, porque o órgão copulador, ele normalmente é quitinoso, pontudo, certo? Então, isso garante o isolamento. No caso de isolamento etológico, né, comportamental, um bom exemplo é o padrão de voo dos vagalumes e o canto das aves, né? Então aqui a gente tem alguns gráficos de frequência, né, em quilohertz de diferentes espécies e a gente percebe que o cantar faz com que a corte seja realizada de forma diferente nas duas espécies. E aqui olhem só essa foto mostrando diferentes pisca-pisca de vagalumes, né? O piscar do vagalume é um mecanismo de corte dos machos em relação às fêmeas. E aí, vocês percebem que a frequência da piscada, né, ela pode orientar qual é a espécie em questão. Aqui eu tenho piscadas mais longas, aqui mais curtas mais bem seguidas, aqui longas por um período, vocês estão conseguindo perceber? Aqui tipo, não chega a parar de acender, mas oscila no espaço. Então, a gente tem tudo isso funcionando como um mecanismo de reconhecimento específico, tá? Quando tudo isso não funciona, os mecanismos pós-zigóticos devem entrar. E daí, no caso, a esterilidade do híbrido em F1 ou em F2, na primeira ou na segunda geração filial, podem ser um mecanismo de impedir que o indivíduo gaste energia produzindo um descendente que não vá mais para frente. Então, inicia com esse mecanismo e depois que se aperfeiçoa, a gente deve ter mecanismos pré-zigóticos funcionando, tá? A mesma coisa acontece com alguns peixes, né? Peixe-espada e peixe palhaço, tá? Eles devem ter produção de híbridos estéreis, pelo menos na segunda geração. Os embriões, eles abortam, ou então são estéreis, tá? No caso do maracujá, né, da passiflora, Edulis e Gilberti, né, a gente tem um híbrido que permite a obtenção de sementes, mas os descendentes não vivem no campo, eles só sobrevivem em laboratório, tá? Então, aqui está o híbrido, olha que bonito. Embora assim bonito, só no laboratório, no campo não sobrevive. Um exemplo clássico, né, de híbrido estéril é a mula, que é o cruzamento do jumento com a égua, né, Equus asinus, Equus cabalus. É importante a gente entender que esse isolamento ele acontece porque o jumento tem 62 cromossomos e a égua tem 64. Então, quando junta, forma um número ímpar de cromossomos e na meiose esse indivíduo não consegue, então, produzir gametas viáveis, tá? Então, qual é o papel do isolamento pós-zigótico na evolução? Primeiro, aperfeiçoamento do mecanismo de isolamento, como a gente já comentou, do mecanismo de isolamento pré-zigótico. E aí, influencia na variabilidade genética, porque eu tenho gasto energético
E aí, o que vai acontecer? Se eu tenho a produção de algum híbrido, né, eu posso ainda ter um pequeno fluxo gênico que permita a introdução de alguns genes de uma espécie para outra, tá bom? Qualquer espécie é um sistema genético integrado e selecionado por muitas gerações para se encaixar num nicho. Então, a hibridização, ela causa a destruição desse sistema, gerando indivíduos que são desarmônicos. E qualquer atributo de espécie que favoreça a produção de híbridos inferiores é eliminado pela seleção, pois causa desperdício de gametas. Então, o ideal é que os híbridos não funcionem, porque se produzir, como eles são desarmônicos, como eles não têm a mesma potencialidade de se adaptar ao ambiente, eles vão, na realidade, caracterizar um desperdício de energia. E o ideal para o indivíduo e para a espécie é que eles não sejam formados. Por isso, quando eles são formados, a tendência é que se formem mecanismos de isolamento pré-zigóticos para evitar esse gasto, ok? Então, pessoal, com hoje a gente fecha a nossa aula, tá? E a gente se vê, se não por aí, quando vocês vierem aqui para a Federal, para o próximo encontro da gente presencial, ok? Então tá, até lá, um abraço.